Salve, salve, meu caro e minha cara rubro-negra! Antes de mais nada, eu quero desejar para você e toda a sua família, um excelente início de semana, uma excelente segunda-feira. E o Vene Casagrande tá detonando nesse vídeo, tá batendo a real, colocou tudo no ventilador, tá? Sobre a contratação do Márcio, do substituto do Pedro, tá? Contratação milionária. Vai trazer todos os detalhes aqui sobre essa bomba que explodiu no Ninho do Urubu e aconteceu nessa madrugada. Vene Casagrande vai falar sobre o fair play financeiro e sobre o absurdo do Corinthians em relação ao Flamengo. Então, assim, para nesse vídeo, que tem muita notícia boa, para você já saber de tudo que tá rolando no Mengão, do queridão. Então, cola aqui comigo, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, para assim, todo dia eu venho aqui e te deixo a par de tudo que tá rolando no nosso Flamengo, beleza? Mete o dedo no like e bora para as notícias, mas antes... Ô, rubro-negro, rubro-negra, fala pra mim, você acha mesmo que o Flamengo tem que contratar? Que quem tá lá no elenco não dá conta? Você acha que o Gabigol não dá conta da vaga do Pedro? Comenta aqui pra mim. É importante o seu comentário, quero saber a sua opinião, viu? Ter batido o martelo em relação ao prazo final para contratar. É na próxima terça-feira. Então fique atento você, se o Flamengo contratar algum jogador, vai ser até a terça-feira. Afinal de contas, o Flamengo tem esse prazo para inscrever o jogador em Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Então é importante que o Flamengo defina logo essa situação, né? Embora o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, tenha pregado aí um pouco de calma até nessa ansiedade, né? Por contratação de jogadores. Mas o fato é que é a próxima terça-feira. Vai trazer o Marcial? Vai trazer algum outro jogador? O Max, algum outro jogador? Não sabemos, não se sabe ainda. Acho eu, apenas achismo, tá? Que nem a diretoria do Flamengo, Marcos Braz, Bruno Spindel, ainda tem claramente esse cenário, tá? O Flamengo pode e tem opções no elenco, isso foi falado até em on, ou seja, no microfone, né, pelo Marcos Braz, que o Flamengo tem aí suas opções internamente, né? Jogadores que podem atuar como centroavante desse time do Flamengo. E o Flamengo os tem mesmo, né? Tem o Gabriel, tem o Carlinhos, tem até o Lohan, e a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, né? O posicionamento do Lohan, inclusive, que pode ser colocado nessa função de um camisa 9, já jogou nessa função, já desempenhou essa função, inclusive, no Sub-20 do Flamengo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento, tá bom? Então vamos lá. Se o Flamengo não contratar ninguém até a próxima terça-feira, vai com o que tem, né? E aí tem mais do que essas possibilidades às quais eu me referi, né? Pode ter Gabigol, que aí é um centroavante de mais movimentação, todo mundo conhece o Gabriel. Para mim não sai mais nada dali. Posso estar errado. E o Gabriel, de repente, entrar, acabar com os jogos, calar minha boca, o que seria uma surpresa muito grande, né? Diante do desempenho até que o Gabigol vem tendo com a camisa do Flamengo quando teve oportunidade nos últimos jogos, né? Antes da lesão, né? E quando eu falo de últimos jogos, eu falo sobre quase 2 anos, cara. O cara simplesmente não joga, né? Então por que de uma hora para outra eu vou chegar para você aí do outro lado da tela e falar, esse cara vai arrebentar? Não, seria mentira da minha parte. A probabilidade maior é de o Gabigol ser um reserva de luxo, continuar sendo, vai ser titular e tal, e continuar levando ali os jogos, tropeçando na bola, como vem acontecendo nos últimos jogos que ele vem disputando. O Gabigol tem apenas 4 gols marcados na temporada, 2 deles em jogos contra times fraquíssimos em Campeonato Carioca, Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Marcou um gol contra o Vasco nos estertores, então não sei, honestamente, que Gabigol é esse, cara. Quer dizer, eu imagino que seja um Gabigol que não consegue mais desempenhar a sua função primordial, que é marcar gol, por isso o apelido dele de Gabigol. Tem o Bruno Henrique, que aí é um centroavante de mais explosão, né? É uma outra forma de se jogar futebol. Acho que Bruno Henrique e Gabigol tem um encaixe muito bom, né? Isso aí o passado nos mostra, mas no presente eu não acredito mais nessa possibilidade. Bruno Henrique pode ser um centroavante a ser lançado, a ser acionado, mais em velocidade ou então em algumas bolas alçadas sobre a área, né? Ele tem essa possibilidade. Ele pode gerar esse tipo de jogo para o Flamengo. Carlinhos,
Cara, Carlinhos é um jogador que eu apanhei pra caramba nesse canal quando ele foi contratado. E eu falei, gente, o Carlinhos não é jogador para Flamengo. Pode ser pro Nova Iguaçu e tá tudo certo. Tem uma história muito legal, um cara gente boa, aquela coisa toda, mas aqui a gente analisa o futebol. E na minha opinião, o Carlinhos não tem cancha, não tem bola para ser titular do time do Flamengo, ainda mais na ausência do Pedro, tá? Então, sobre Carlinhos, meu comentário é esse. Então, é um jogador que pode entrar ali no segundo tempo para tentar mudar uma partida no que diz respeito à mudança até do estilo de jogo do Flamengo. Se o Gabigol está em campo, ser um jogador mais fixo na área para aproveitar cruzamento, ele pode jogar junto com o Gabriel, não tem problema nenhum, pode jogar junto com o Bruno Henrique também, pode jogar junto com os dois, tá? Mais qualidade, convenhamos que não é muito a dele, não. Né? Mas o centroavante rompedor, aquele cara para estar ali na área, receber um cruzamento, escorar para alguém, ou então ele mesmo fazer o gol com uma bola alta na área, essa coisa toda. Tá? E o Lohan. O Lohan é um centroavante já testado no sub-20 do Flamengo. Ele já jogou nessa posição. Tá? Então ele não é necessariamente um substituto só do Arrascaeta. Ele pode ser um substituto do Arrascaeta, como também pode ser um substituto do Pedro, com outra forma de jogo também. Não é um cara rompedor, não é um cara de força, é um cara mais de velocidade, que pode ser escalado como último homem. No caso, o primeiro homem na linha de marcação para trás, que a gente tem que levar isso em consideração também. Não adianta o centroavante hoje ficar paradão lá na frente sem participar do processo defensivo que começa lá na frente, tá? Eu falei para vocês que ia contar o que eu estou fazendo aqui no Rio de Janeiro, né? Eu vou dar uma olhada. Flamengo define até amanhã contratação. Amanhã o Flamengo é o ponto final para o Flamengo definir se vai contratar um substituto para o Pedro ou se fica com os jogadores que tem no elenco. E para a posição ali, tem o Gabigol, o Carlinhos e o Bruno Henrique também está jogando naquela função. E o Tite pode mudar o esquema, pode colocar outra formação, outros jogadores podem preencher aquele espaço. Então, até amanhã, quem disse isso foi o Marcos Braz, a Flá TV, palavra oficial do Flamengo. Até amanhã vai definir se contrata ou não. Conversas estão acontecendo com Martial. Se escreve Martial, mas a pronúncia francesa é Martial. Ele que não joga desde dezembro. Está sem contrato. 28 anos. Francês. E pediu algo em torno de 2 milhões de reais de salários e um contrato de 3 anos com o Flamengo. Ele tem uma proposta boa do AEK da Grécia. Caso ele vá para lá, vai ser o jogador mais bem pago da história do futebol grego. Mas ele tem essa proposta do Flamengo, ouviu, acha interessante porque o Flamengo disputará o Mundial de Clubes, disputará a Libertadores, pode ganhar a Libertadores e ir lá para a Copa Intercontinental. Então ele está analisando isso aí. Lá na Grécia, ele vai ficar lá na Grécia. Lá. No Flamengo ele pode ir um pouco mais longe. Só que o cara pediu forte, pediu alto. Vale a pena, Tom, ou sincero? Na minha opinião, não acho que vale a pena. É um alto valor, né? É um jogador que não joga desde dezembro. E, tipo assim, é só você parar para pensar. Imagine você, acaba de perder um grande jogador que está indo muito bem, que é o Pedro. Um baita de um jogador, um dos melhores entravantes, se não for o melhor que está atualmente no Brasil. Perde ele. E aí você vai contratar outro jogador que não está desde dezembro sem jogar. Então, assim, você precisa de algum jogador de imediato, que entre e já comece a jogar. Então, assim, fora que é o alto salário. Então, mas imagine você contratar o jogador, alto salário, contrato de 3 anos, e o cara vem e se machuca. E o que é que você faz? Exatamente. Olha esse ataque aqui que o Juliano Araújo está dizendo. Plata
Luiz Araújo e Bruno Henrique. Rapaz, isso aí é um ataque de respeito, hein, cara? Só que são 3 pontas, né? Então quem ficaria É. no meio, tipo o Luiz O Bruno Araújo Henrique. ou o Bruno O Bruno Henrique? Henrique tá jogando por ali, né? O Bruno Henrique tá jogando por ali. Inclusive, ele definiu o jogo com o Bahia nisso, né? Um cruzamento, ele tá jogando como centroavante. Mas é um Agora, baita. você pode tirar o Bruno Henrique E o Gabigol, né, gente? Eles não estão Ou você cogitando o pode Gabigol, hein? tirar Vocês ou o perceberam? Plata ou o Luiz Araújo, A que eu acho Gabigol já difícil era, nesse momento, será? e botar o Bruno Henrique. Mas assim, há opções, né? Ou ficar só com dois atacantes, né? Dois pontas só ali. Só que eu acho difícil, porque se você for parar para pensar, o Tite ele sempre usou um centroavante, né? Na seleção ele usava um centroavante, no Corinthians ele usou centroavante. Então eu não acho que ele vai querer mudar, não. Acho que ele vai adaptar e botar alguém ali como centroavante. Aquele time do Corinthians que venceu a Libertadores de 2012 não tinha centroavante. O Guerreiro chegou no meio do ano. Ah, na Libertadores, né? No Mundial ele usou. Você lembra disso? Lembro. Se eu não me engano, era Sheik, Lee Edson e Jorge Henrique. É. Com o Danilo se aproximando, com o Paulinho, que, aliás, anunciou a aposentadoria do futebol, né? Paulinho se aposentou, fez uma bela carreira, o Paulinho. Parabéns pela carreira dele aí. De repente, pode acontecer a mesma coisa aí, cara. Porque, veja bem, o Flamengo contratou, né? Michael, contratou Alcaraz, Gonçalo Plata... Alexandro. E Alexandro. São as contratações dessa janela. O Michael se machucou, só volta daqui a 2 meses. Então ele terá Gonçalo Plata, ele terá Luiz Araújo, ele tem o Bruno Henrique, ele tem o Gabigol, ele tem o Carlinhos, ele tem o Lohan, é um cara que pode jogar adiantado. Eu ouvi até uma situação de que ele pode mudar o esquema do jogo e usar um falso 9. E esse falso 9 poderia ser o Arrascaeta. Pode ser. Tem um elenco ali para mexer. Então, mediante a isso, por exemplo, comparando o Martial com o Memphis Depay. O Depay é muito melhor do que o Martial. Muito melhor e, teoricamente, o mesmo preço, né? Mesmo preço. É muito melhor do que o Martial, tem uma história muito maior na seleção do seu país. A trajetória dele por clubes é melhor do que a do Martial. Então, eu acho que o Martial está fazendo aquela proposta, tipo assim, para ir lá para o Brasil, lá para o outro lado do mundo, eu tenho que ganhar muita grana. Então, eu vou pedir, tá aí. Se quiser, paga. E até amanhã, o Flamengo vai dizer, vamos contratar ou vamos com o que temos. E convenhamos, o que temos podemos dizer que o Flamengo tem opções interessantes, hein, então? São bons nomes aí que nós citamos aqui, hein? São boas opções, dá para adaptar bem. Então, isso é o bom de você ter muitos jogadores, né? Mesmo com desfalques, o Flamengo tem opções ali para estar adaptando, né? E eu acho que assim, o Martial, ele teoricamente, eu não sei se é verdade, mas é a opção B, né? Eu acho que o Flamengo também queria o Depay, né? O Flamengo chegou a conversar, mas assim, o nome do Martial sempre esteve à frente. Por quê? Porque o Tite considera que ele tem uma característica mais próxima do Pedro do que o Memphis Depay. Ele vê o Memphis Depay como um jogador que tem as características do Gabigol, né? Repor o Pedro é uma situação muito difícil, hein, cara? Muito difícil. Muito difícil. E eu não julgo também o Flamengo a procurar esse jogador, porque se você for olhar no mercado, jogadores livres não tem, né? Tem o Choupo-Moting, acho que é assim o nome dele, que também acho que é do Camarões. Ele é um bom jogador também seria uma opção bacana, mas tirando ele, eu acho que o nome mesmo é o Marshall mesmo. Tem o Max Gomes, uruguaio, que também está citado aqui. Benedetto, que jogou no Boca. Mas realmente o Flamengo parece que está, caso contrate, o primeiro nome da lista lá é o Marshall. Caso contrate, não sei se vai contratar, hein? Eu estou achando que não vai.
Eu estou achando, até pelas palavras do Marcos Braz nas últimas coletivas, ele fez questão de bater muito nessa tecla. Ó, nós temos aqui um cara que já fez gols em finais de Libertadores, que é um dos grandes ídolos da história do clube, falando do Gabigol, falando do Bruno Henrique, falando do Carlinhos. Eu não sei, não. Eu tenho uma desconfiança, não é informação, que mediante os valores pedidos, o Flamengo, que já fez muitas contratações nessa temporada, não, vai ficar com essa galera mesmo, e é a hora do Gabigol reaparecer, hein, então? Será que ele vai reaparecer, rapaz? Eu não sei se o Tite colocaria ele, acho que por falta de opção, talvez, porque você tem o Gabigol ali, tem o Carlinhos, que é centroavante, né, que joga na posição de centroavante, mas se ele for usar as opções, a melhor opção é o Gabigol. Se colocar, é um jogador decisivo, né? Até nas piores fases do Gabigol, ele foi lá e marcou gol. Então, eu acho que é hora de ele subir ali e mostrar que ele fez história aí no Flamengo. É isso aí. O artista está dizendo, o Martial é bom, rapaz, mas ele está treinando. É só pegar ritmo de jogo. Perfeitamente. Não, que ele é bom. Mas ele é um bom jogador. Ponto final. Né? A pedida dele é uma pedida alta. Tem uma lembrança aqui muito interessante. Eu me lembrei também, o Luiz Ribeiro está dizendo aqui, João, o Eurico anulou um jogo do Vasco na Libertadores. Foi sim. Porque é assim que ele gosta de ser chamado. Ele já deu várias entrevistas aí falando que ele não gosta do sobrenome, o nome Depay, que é do pai dele, que, segundo ele, o abandonou. Não foi um pai presente. Então, por respeito ao jogador holandês de 30 anos, o Memphis, ele vai custar mais de 3 milhões de reais por mês ao Corinthians. É isso mesmo. E eu tive que ler muita gente dizendo que o Flamengo deu mole, que eu, como flamenguista, estou com inveja do Corinthians, porque o Corinthians conseguiu a contratação desse jogador. Gente, esse jogador estava sendo oferecido ao Flamengo já há muito tempo. E, obviamente, que se o Flamengo quisesse contratá-lo, eu tenho certeza que ele ia preferir jogar no Flamengo a jogar no Corinthians. Isso não é um demérito à história, à grandeza do Corinthians. Pelo contrário, é apenas um momento. Você, como jogador, você ia preferir jogar aonde? Seja bem sincero. No Flamengo, que está disputando sempre por títulos, salário em dia, uma baita estrutura. Ou no Corinthians, que atrasa salário com uma certa frequência, uma crise absurda fora das 4 linhas e nesse momento briga para não cair para a segunda divisão. Dito isso, vamos dar continuidade. O Memphis vai ganhar mais de 3 milhões de reais lá no Corinthians por mês. O Martial, atacante francês, pediu mais de 2 milhões para jogar no Flamengo. O Flamengo, obviamente, não topou nesse primeiro momento e muito menos cogitou em aceitar dar 3 anos de contrato para ele. Hoje, a gente pode ver nas redes sociais o John Textor debochando do Flamengo novamente sobre fair play financeiro. Ele postou uma imagem da loja do Flamengo, o bonezinho lá, e ele brincando sobre isso e citando fair play financeiro. A Leila Pereira deu uma boa entrevista ao jornalista Flávio Prado, lá no canal dele. Eu assisti a entrevista inteira. E durante essa entrevista, a Leila Pereira fala de uma maneira direta, ela não cita o Corinthians, mas ela fala como é que tem clube que deve salário e faz contratação de peso. Se referindo ao Corinthians, que a gente sabe disso, foi uma maneira, digamos, simpática da Leila Pereira ao criticar a postura do Corinthians e de outros clubes também que praticam essa modalidade, digamos assim, porque para mim isso é doping financeiro. E aí, eu quero entrar no ponto seguinte, por quê? Os clubes que estão muito bem administrados, bem na saúde financeira, que é o caso do Flamengo, é o caso do Palmeiras, é o caso do Fortaleza, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, que mandou a reestruturação financeira do Fortaleza, ele citou o Flamengo como um bom exemplo de reestruturação financeira e também defendendo o fair play financeiro, porque esses clubes que estão muito bem administrados e financeiramente falando também estão bem, eles defendem o fair play financeiro e outros clubes não defendem o fair play financeiro, como o Corinthians, como o John Textor, que hoje é presidente de uma SAF do Botafogo e ele critica muito o fair play financeiro lá da Europa. Tudo bem, eu acho que lá na Europa tem vários defeitos no fair play deles e vários clubes dão
um jeitinho, entre aspas, de furar esse fair play financeiro, por exemplo, fazendo contratação através de metas, basta o jogador entrar 3 vezes em campo, que aí é obrigado a comprar. Enfim, por quê? Porque para o John Textor está sendo maravilhoso. O clube que ele administra, no caso o Botafogo, não fatura 1/3 do que ele está investindo. E repito, ele não está errado. Ele está dentro da legislação brasileira. Ele não está errado. Agora, se tiver o fair play financeiro, ele não vai poder fazer esse tipo de investimento. E sejamos francos, ele vê no Botafogo a possibilidade de ser campeão. Porque os outros clubes que ele administra, no caso o Lyon e o Crystal Palace, não brigam por títulos. A verdade é essa. E o Botafogo, ele vê a possibilidade de ser campeão. Tanto é que ele está investindo pesado. Pesado. Por que o Corinthians não é a favor do fair play financeiro? Porque pode continuar fazendo o que eles estão fazendo. Contratando e devendo a Deus e o mundo. O meu ponto é o seguinte: o fair play financeiro tem que ser debatido, independentemente de qual foi o motivo que alavancou esse debate, mas esse debate, esse assunto fair play, acontece há muito tempo. Em 2019, quando o Flamengo investiu pesado, muita gente falava, cadê o fair play financeiro? De uma forma ignorante, por sinal. Porque o Flamengo estava gastando dentro daquilo